duas opções. Na primeira, a vida seria prolongada artificialmente com diálises e muitos aparelhos ligados ao meu pai, causando uma provável inconsciência e uma solidão certa. Para nós, isso era vegetar. Escolhemos o curso natural da morte com os cuidados paliativos. Decisão unânime. Essa segunda alternativa permitiria que meu pai aproveitasse bem mais a vida que lhe restava ao nosso lado e não fosse submetido a nada que o fizesse se sentir sob tortura. Ele só queria ser feliz e se despedir. Sem dor, aproveitaria os últimos desejos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sara Shimorantes, estou sempre aqui para falar de literatura e escrita e hoje eu vou falar de um livro nacional contemporâneo que contém uma jornada autobiográfica. Mas antes de mergulhar nesse universo, por favor, já dou os meus avisos iniciais. Se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito, já deixa aí o seu like porque o seu like me ajuda muito para crescer nesse cantinho da internet e se você quiser, já ative os sininhos de notificações para sempre estar por dentro do conteúdo literário. Se você quiser também, já me siga no Instagram, porque lá diariamente eu posto conteúdos relacionados à cultura, à leitura e à escrita no geral. Então, vamos para o vídeo de hoje. O livro nacional contemporâneo que eu vou falar hoje é um livro escrito pela autora Silmara Aldrich, que é Quando a Morte Ensina a Viver, que, como eu disse anteriormente, conta uma fase da sua vida, que foi quando ela descobriu que o seu pai estava com câncer. Já me adianto e digo que a capa é maravilhosa, eu achei linda, veio com marcador também, muito bonito, e a autora também me fez uma dedicatória muito bonita, que eu fiquei emocionada. Muito linda e realmente é uma leitura que ensina bastante. Gente, eu entendo que à primeira vista pode parecer um tema muito forte, muito denso, mas a autora conseguiu usar palavras leves e focar muito mais na questão do amor e da união da família do que de fato na doença. No livro, ela também dá muitos conselhos para as pessoas que estão passando por algo parecido. E as palavras são muito confortáveis, são muito boas assim de ler. E ela também traz conselhos, traz apoio e de certa forma é uma leitura que abraça. A obra começa nos mostrando desde o início, quando ela recebeu a notícia, e nisso ela também vai contando um pouco da história do pai dela, da história da família dela no geral, como todos receberam a notícia, e ela não teve nenhum receio em expor todos os sentimentos que lhe vieram, porque uma notícia dessas com certeza é avassaladora para qualquer pessoa, para qualquer familiar. Então ela contou todas as fases que ela passou. Primeiro, ela frisou essa fase de negação, depois ela teve alguns empecilhos com alguns descuidos médicos. Ela conta também como o pai dela viu isso, como o pai dela encarou isso, e ela também nos alerta para várias questões importantes, que é a importância às vezes da gente procurar um segundo profissional para nos avaliar, para a gente pedir outras opiniões e não se estabelecer e não se fixar em um único profissional da saúde. Então eu digo que essa jornada na vida dela teve vitórias, teve esperanças de cura, teve também fases instáveis, teve, claro, momentos muito tristes, mas tudo isso contado de uma forma leve. Como ela mesmo diz no livro, o pai dela não era o diagnóstico de uma doença. E aí entra também naquela questão que muitas vezes há uma escolha difícil a se fazer, principalmente para as famílias, que é prolongar a vida do paciente, mas prolongar a custo de aparelhos, de hemodiálises, de forma que o paciente, o familiar, ficasse infeliz. Será que isso é humano? Será que é isso que a pessoa quer? Ou será que ela quer
aproveitar os últimos momentos da vida dela, compreender a finitude da vida e realmente passar os melhores momentos ao lado das pessoas que ama. Ela faz muito essa reflexão, fala também da decisão que a família dela tomou diante a isso. Ela fala também que existem equipes de cuidados paliativos em vários lugares do mundo e poucas pessoas têm consciência disso, que seria aceitar o ciclo natural da morte, apenas cuidando quando o doente se sentir incomodado, com dores, mas não prolongando a vida de forma agonizante. Diante da situação que a Silmara viveu, ela também conta pra gente todos os procedimentos que existem, desde a eutanásia, a ortotanásia, vários outros conceitos que algumas pessoas confundem, mas por conta dessa experiência que ela viveu, ela pesquisou sobre isso e descobriu muitas coisas a respeito disso que pouco se fala. E nesse quesito é importante frisar aqui que Silmara teve ajuda de profissionais da saúde para escrever essas partes, para que ela não cometesse nenhum deslize e alguma coisa errada, porque afinal ela não é da área da saúde, então ela teve ajuda desses profissionais. Porém, gente, isso é só uma questão pequena no livro. O que ela mais foca nessa história é a questão da união familiar, do quanto as pessoas se unem em prol do amor por alguém, do quanto as pessoas podem cooperar e quão forte é o poder do amor. A partir do aprendizado que ela teve com isso, ela passou a encarar a vida de uma outra forma, passou a ressignificar o sentido da vida. E é interessante porque ela fala muito sobre a questão da finitude, porque a única certeza que nós temos na vida é a morte. E quando ela anuncia sua chegada de alguma forma ou de outra, a gente nunca tá de fato preparado para isso, não entende nesses instantes a finitude da vida, que o momento de cada um aqui na Terra é temporário. E nisso ela já vai também para outras questões espirituais, outras questões de acreditar, outras questões de ver a vida, ver a morte sob uma outra ótica. A autora também conta pra gente como é que foi todo o seu percurso, porque ela mora em Brasília, na época também já morava em Brasília, os parentes dela, os familiares dela estavam em Fortaleza. Ela conta como é que foi esse percurso entre as duas cidades, né, até ela conseguir pedir uma licença para ficar o máximo de tempo possível ao lado do pai. Ela conta que teve muitos momentos bons, por assim dizer, ao lado do pai dela. Então ela conta que nesse período o pai dela riu muito, conseguiu sorrir, conseguiu ver o quanto ele é amado, conseguiu perceber o quanto as pessoas, os familiares são gratos a ele por tudo. E foi uma morte, eu diria, em paz, foi uma morte pacífica. E no livro ela relata que ela tem a certeza de que o pai dela foi feliz e partiu feliz. É muito interessante também porque, do ponto de vista técnico, a leitura é super fluida e agradável. Os capítulos se abrem de uma forma muito bonita, sempre com frases de positividade, sempre com frases de gratidão. E ela também colocou fotos da família dela, fotos do pai dela, contou a história da família dela. E tudo isso foi muito interessante pra gente se conectar ainda mais com o fato que ela viveu. Vocês podem ver, por exemplo, que a capa, ela é muito bonita, ela não tem nada sobrecarregado, ela não tem nada que simule a tristeza, muito pelo contrário, a capa representa liberdade. Todo o livro foi confeccionado de forma muito primorosa, com muito carinho, com muito cuidado, com ilustrações, com instruções para guiar aquela pessoa que está passando por esse sofrimento. Então nisso a autora fez um trabalho exemplar. O livro me levou às lágrimas em alguns momentos, porque realmente é um tema delicado,
mas também me fez ver a vida de outra forma, me fez entender a finitude e me fez ver o outro lado, que é muito mais importante a gente focar na união, no amor, na gratidão, do que focar na doença ou ficar tentando a todo custo prolongar a vida do ente querido, sendo que muitas vezes não é essa a vontade dele. E muitas famílias, às vezes, acabam optando por prolongar a vida do ente querido, mas será que ele seria feliz com a vida prolongada artificialmente, com aparelhos, vegetando? Então fica a reflexão sobre isso. Ela também dá conselhos de como lidar com a pessoa que está doente, como conversar com ela, a importância de escutá-la, palavras que não são muito adequadas a se dizer, mas que muita gente acha que é. Também fala sobre várias formas de instruir a pessoa que está doente, de deixar claro a situação que ela está, de acolher essa pessoa de todas as formas e demonstrar a essa pessoa todo o carinho que você tem por ela. Ela também fala bastante sobre a questão de não apenas cuidar da pessoa que adoeceu, mas também os familiares mais próximos dessa pessoa. No caso do livro, foi a esposa do pai dela, sua mãe, que ficou muito abalada emocionalmente, que ficou de uma forma devastada, que ficou realmente muito mal. E ela falou quanto foi importante também amparar a mãe dela naquela situação. A mãe dela teve tratamento com psicólogo, teve toda a ajuda, todo o carinho, todo o cuidado possível. E aí ela fala também sobre como a família se uniu e se juntou em prol disso. Então, gente, eu digo para vocês que esse livro não é um livro triste. É um livro que foca muito mais em questões positivas, em questões de amadurecimento, em questões de ressignificar, em questões de aprendizado também. Eu tenho uma resenha escrita desse livro, eu vou deixar aqui o link na caixa de descrição do vídeo. Também vou deixar na caixa de descrição do vídeo os meios para comprar o livro e também vou disponibilizar aqui os meios de contato da autora. Ela é muito carinhosa, ela tá sempre interagindo com seus seguidores, ela faz uns posts muito bacanas, posts interativos, que é muito legal. Ela é uma pessoa realmente muito carismática, muito querida. Tive a honra de conhecê-la pessoalmente. Mas e você? Você já leu o livro Quando a Morte Ensina a Viver? Se você já leu, me conte aqui nos comentários o que você achou, porque eu estou muito curiosa para saber. Você leria esse tipo de livro? É o seu tipo de leitura? O que você achou até aqui das minhas impressões? Todos esses comentários, pessoal, são muito importantes para mim. Frisando novamente, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreva, deixa seu like, porque isso é muito importante, ative as notificações, me siga no Instagram se quiser. E espero, pessoal, que vocês tenham gostado da abordagem que eu trouxe aqui hoje. É isso, tenham um excelente dia e até o próximo vídeo.